Aí é isso, a gente entra no nosso próximo tópico, né, Lu? Tipo de adubação, né? Então você pode oferecer esse nutriente de duas formas. Esse adubo, na verdade, que contém esses nutrientes de duas formas. A forma química e a forma orgânica. O que que é a forma química? A forma química é aquele adubo que a gente compra mais mineralizado. Ele vem em grânulos na casa de campo. Às vezes ele já vem num saquinho separado em doses para aplicação, né, na planta. São adubos que estão prontamente disponíveis para a planta, para assimilação da planta, em sua maioria. Você aplica o adubo, ele se solubiliza, alguns são sais, né? Eles precisam de água, reagem com a água, presença de oxigênio, se solubiliza, e aí o nutriente fica disponível para a planta absorver. Tem também adubos orgânicos. O que é o adubo orgânico? O adubo orgânico ele possui os nutrientes nas duas formas, na forma prontamente disponível e não prontamente disponível. É o nutriente que está composto em compostos orgânicos, que aí serão, né, degradados para a produção dos micro-organismos posteriormente. Essa matéria orgânica vai ser mineralizada. O que é isso? Ela vai, indo para o sentido da palavra, mineralizar o nutriente que antes estava orgânico, passa, né, a ser na forma mineral, pronto para ser absorvido pelas plantas. Que a planta, ela só absorve o nutriente na sua forma mineral, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, é por isso que é uma das principais diferenças do adubo orgânico para o adubo químico, né? É a sua fonte de origem, que o adubo químico tem origem mineral, e o adubo orgânico, origem vegetal, né? Animal, restos de resíduos, e Resíduos também a sua orgânicos, forma, né? o seu tempo de disponibilidade para a planta, né? O adubo químico ele é mais rápido, a absorção por eles estarem mais prontamente disponíveis, e o adubo orgânico não, ele demora um tempo aí para ser liberado, ele não é liberado totalmente, né? Por exemplo, o nitrogênio. No primeiro ano ele é liberado só 50% do nitrogênio daquele adubo. Aí no próximo ano vai sendo liberado mais 20% e assim vai. Sabe? E É por bem que que legal mesmo. acontece isso, né? A taxa de decomposição dessa matéria orgânica vai estar acontecendo. E aí é importante saber isso. A teoria da trofobiose é justamente isso que a gente comentou, né? A planta bem nutrida, ela está mais resistente à atuação dos patógenos. E uma coisa interessante, né, complementando a teoria da trofobiose com adubos químicos, é que essa lei também diz que quando tem um excesso de nutrientes, esses nutrientes essa planta vai absorver esses nutrientes, porém a assimilação vai ser diferente, vai provocar um excesso de açúcar no seu tecido radicular principalmente, ou nas folhas. Que a absorção de nutrientes está tão intensa que ela não vai conseguir assimilar todo o açúcar que ela produziu. E aí esse açúcar vai tornar o tecido da planta mais atrativo, digamos assim, para os patógenos, seja fungo, bactéria ou seja insetos, né? Imagina só, um inseto, ele também sente o sabor da planta, digamos assim. Se uma planta tem mais açúcar, ele tem essa percepção. E aí ele consegue, ele sabe que se tem mais açúcar, tem mais o quê? Energia para ele sobreviver e se reproduzir e tudo mais. Então ele vai dar preferência por plantas mais ricas em açúcares. Então é uma outra forma de nós diminuirmos a incidência de ataque de patógeno, dando uma nutrição adequada, dando somente a demanda nutricional da planta, né, para que a gente não tenha esse problema de excesso de açúcar no tecido radicular. Eu separei algumas dúvidas aqui que alguns alunos às vezes me perguntam, né? E pode ter alguém com a mesma dúvida. Então, o que significa, Davidson, aquele, principalmente adubo químico, né? Quando a pessoa compra o adubo, está escrito lá NPK 20-20-10 ou 20-20-20. O que significa isso? 18, 18, 18, enfim. É, Isso aí nada mais é do que a porcentagem dos três primeiramente, o nutrientes. que é NPK, né? Sim, é bom a gente fazer essa lembrança antes. NPK é como nós denominamos basicamente um nutriente químico que tenha somente nitrogênio, fósforo e potássio. Quando tem um outro nutriente, tem uma letra posterior, por exemplo, NPKCA, né? É um nutriente que tem nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. NPKZN, zinco.
Então tem esses 3 macronutrientes e um micronutriente junto, que é o zinco. E essa fórmula, ela é a porcentagem desse nutriente em relação à massa total do adubo. Se você tem ali, digamos, 20, 18, 20, então significa que em 100 gramas de um fertilizante químico você tem 20% de nitrogênio, 18% de fósforo e 20% de potássio. É a porcentagem do nutriente presente naquele adubo. Exato. Então já está mitigado. Então o que acontece? Você tem proporções diferentes de nutrientes em um mesmo adubo. E aí você vai escolher um adubo que vai complementar a deficiência que existe, a sua deficiência no solo. Então, se o seu solo precisa de mais fósforo, você vai escolher um valor um terceiro valor mais alto, por exemplo, 10, 28, 8. Então tem 28% de fósforo, é um adubo muito rico em fósforo, tá? Essa é a diferença. E saber também que é sempre nessa sequência. Sempre nitrogênio, fósforo, depois potássio. Isso. E também como usar, né? Como aplicar. Porque existe uma certa diferença entre o adubo químico e a aplicação do adubo orgânico, né? O adubo orgânico a gente não tem menor problema em aplicar próximo das raízes, por exemplo, mas existem, né, adubos químicos que tem que ter uma certa distância ali da região da raiz. Quais seriam esses adubos assim aqui? Na verdade, essa questão de proximidade, o único problema seria em termos de quantidade, né? Quanto mais próximo da raiz, melhor para a planta, porque ela vai absorver esse nutriente. Quando eu falo raiz, eu não estou falando tronco, tá? A raiz, né, a raiz é ali no subsolo. No tronco, a atividade radicular é muito menos intensa do que mais na extremidade da copa, né? Você imagine a planta aí na sua mente agora e imagine a projeção da copa. A projeção da copa seria basicamente aonde tem uma sombra da planta no horário de meio-dia. Aquela área ali é a área de maior atividade radicular. Então, você colocando o nutriente próximo da raiz é justamente naquela projeção ali, não próximo do tronco. Então, quanto mais próximo da raiz, melhor para a absorção. O problema é que alguns nutrientes são salinos, né? E aí vai salinizar aquela região e pode causar, dependendo aí da planta, dependendo da suscetibilidade dela ou da idade dela, plantas mais jovens são mais fáceis de sofrer esse estresse. Você vai estar salinizando esse solo e pode causar um distúrbio fisiológico na planta. O excesso de sal, ele diminui o potencial hídrico do solo e vai fazer o caminho inverso. Em vez da água entrar na raiz, a água vai sair da raiz, né? Por causa do potencial hídrico do solo. E aí, né, a planta pode chegar a morrer, porque a planta vai sofrer um estresse hídrico. Você observa um murchamento, né? Se esse estresse for muito severo e em algum momento, por exemplo, faltar água, mesmo tendo água, vai acontecer isso. A planta não consegue mais absorver a água, ela vai murchando, vai secando e morre. Então essa é a importância. Levando para uma horta doméstica, geralmente em vaso ou canteiro, você vai fazer a aplicação do adubo químico na borda ali do vaso. E água, né, Davidson? Sim, uma boa forma é diluir o adubo químico em água, né? E aplicar. Tem água, viu, gente? Por quê, Davidson? Porque a água é o solvente universal, né? Como a gente aprende na escola. Ela solubiliza o fertilizante na presença de oxigênio e tudo mais, e aí libera os ânions e os cátions, né? Os nutrientes, eles têm cargas, e aí a planta vai e absorve. Tem alguns adubos que têm uma solubilidade mais lenta, né? Como, por exemplo, os fosfatados. Um superfosfato simples, um superfosfato triplo, são fosfatos ricos em fósforo, para quem não é muito habituado na área, eles têm uma solubilidade mais lenta. Então não tem problema, na hora que você botar o adubo branco ali, presente, mais usado é a ureia, ele solubiliza rapidinho. Aquele vermelho, o cloreto de potássio, ele também solubiliza muito rápido, ele é um sal. Mas os superfosfatos, eles são uma solubilidade mais lenta. Não tem problema deixar ele uma solubilização imparcial, uma solubilidade imparcial e aplicar a si mesmo, não tem problema.